queridos amigos, queridas amigas, que nos acompanham pela Rádio Web Cobem, queridos amigos e amigas aqui presentes, Deus nos envolva, nos abençoe, nos guarde, nos proteja sob as suas bênçãos, por intermédio dos espíritos bons. Tecnicamente, o termo família procede de um vocábulo latino que tem origem na antiga Roma, na Roma do Lácio, na qual a expressão família se deriva da palavra famulus. E a expressão famulus, na antiga Roma, significa etimologicamente escravo doméstico. Porque na acepção original da palavra, Roma, quando invadia as nações naquela época das grandes conquistas, aqueles povos conquistados eram agregados, aglutinados em torno de um grupo familiar que tinha no centro a figura de um patriarca, a figura de um chefe de família. Daí, na antiga Roma, a família não era apenas aquela de natureza biológica consanguínea, mas aquela que se reunia em torno de uma figura patriarcal e que às vezes eram agregados por escravos esclarecidos, escravos que eram conquistados, os povos que eram dizimados, razão pela qual, tecnicamente, a palavra pedagogo surgiria, então, nessa época, para caracterizar aqueles escravos que tinham certa cultura greco-romana e que eram incorporados às famílias do patriciado para serem responsáveis pela educação dos filhos biológicos daquela união consanguínea, da união sexual da família dos patrícios. Essa é a razão para que pedagogos seriam aqueles responsáveis pela educação na intimidade doméstica, fazendo parte, portanto, da família. Mais tarde, na própria Roma, esse conceito foi alterado. E a família passou a configurar aquela família do patriciado, aquela família patrícia, que ficou notabilizada pelo caráter biológico consanguíneo, mas sempre, ainda na época, com uma natureza patriarcal. É assim que nós veremos a estrutura da família ali em Roma, herdeira da tradição grega, mais tarde derruir ao longo dos tempos, como aliás, sempre quando a família não foi atendida, não foi considerada, a sociedade entrou num caos e no declínio. Escreveu mais tarde Will Durant, o famoso historiador americano, que com a sua esposa, a senhora Durant, durante 40 anos, escreveu uma colossal obra sobre a história da civilização. E entre as várias conclusões que ele chegou, uma delas me chama a atenção quando ele diz, toda vez, que a sociedade desconsiderou a importância da família, não sobreviveu. Na Grécia Antiga, ainda segundo ele, Esparta formava os seus filhos para a guerra. Daí, as mulheres não tinham nem importância na valorização da época, apenas para a procriação dos futuros guerreiros, que já no início da adolescência era encaminhada pelo Estado para as forças militares, para as forças armadas, ao lado de Atenas, porque isso era Esparta, ao lado de Atenas, que ainda que com a sua cultura filosófica, a sua cultura literária, também desde cedo desobrigava os pais da educação dos filhos para encarregar ao Estado, e a sociedade periclitou. Mais tarde, quando o patriciado romano, na Casa Júlia, se entregou a orgias e deboche, encarregando, portanto, dos seus escravos a educação da família, a sociedade não sobreviveu. E o Will Durant continua dizendo, assim foi em várias sociedades, quando houve a negligência da família, especialmente em relação à prole, a sociedade não conseguiu suportar
A Idade Média, por exemplo, cujos métodos catequéticos fizeram slogans e se tornaram célebres, se notabilizaram ao longo dos tempos, vai configurar a família como sendo aquela que parte do princípio do casamento religioso. E assim, através da união sacramentada pela autoridade eclesiástica, pela autoridade religiosa, é que se fundaria a família, e a família estaria envolvida pelo poder religioso que se associava à política humana da época. Então veremos os slogans da educação familiar: quando o sangue sai, o conhecimento entra. E os métodos de memorização dos textos, os métodos perturbadores medievais, que faziam desde cedo a criatura servir de maneira irracional, cega, obediente e sem reflexão ao poder religioso para não pensar, encarregava, por exemplo, a primeira filha ao monastério, o primeiro filho ao sacerdócio, de maneira obrigatória e impositiva, formando de alguma forma a perturbação que caracterizou aquela época. Veio o iluminismo francês, principalmente, e a filosofia que tentava quebrar as masmorras medievais do enclausuramento da razão para o livre pensar, e desembocamos mais tarde na era do racionalismo, do pensamento cartesiano, que encontraria a sua fulgurante luz no momento da Revolução Francesa e dos ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, os ideais humanitários que caracterizaram a queda da Bastilha, os direitos humanos proclamados, e a família sofreu também uma influência. A partir daquele momento, graças aos direitos civis de votar, de ir e vir, os direitos da liberdade de expressão, é que também desembocou os germens dos futuros, da futura legislação e do futuro direito de família. Veremos que o casamento agora não era mais religioso, socialmente falando, mas era o casamento laico, que era considerado como básico para a formação da família e os direitos e garantias fundamentais que surgiram daí. A princípio, para resguardar o patrimônio de uma união, a princípio, para preservar, resguardar certas necessidades básicas, por exemplo, da prole, dos cônjuges, o patrimônio acumulado, para que pudesse salvaguardar as necessidades básicas das crianças, principalmente. Ideal seria que o nosso amor é que moralizasse as relações. Mas como nós somos muito instáveis emocionalmente, e o nosso amor é caracterizado por uma explosão de instintos, onde aquilo que a gente acha que ama hoje, amanhã já não ama mais, que as uniões que são feitas possam ter, de alguma forma, uma certa garantia da família que é formada a partir de então, com todas as imperfeições, as limitações e as deficiências do judiciário do mundo, não apenas do Brasil, mas do mundo que nós vemos por aí. Mais tarde, veio a Revolução Industrial, principalmente a primeira e mais tarde a segunda, no início do século XX, quando as famílias se reuniam em torno das grandes indústrias e surgia aquela mentalidade tradicional da figura do pai, o provedor, a mãe que cuidava da intimidade doméstica, a chamada família tradicional, e essa estrutura vigorou de tal forma que fez época e que marcou determinada época, determinada mentalidade, quando, com as virtudes e os defeitos, os problemas que surgiam daí, de um lado, a disparidade, a ausência de consciência na paternidade responsável, em detrimento dos cuidados do lar, que ficavam quase sempre 100% em cima dos ombros da mãe. Por outro lado, o estereótipo da mulher submissa, da mulher que se sujeitava a tudo, e do homem irresponsável que se acreditava apenas responsável por prover materialmente o lar, formou uma mentalidade na época que tem elementos interessantes e que tem também problemas em face da criatura humana nem sempre poder percorrer bem, transitar bem por esse tipo de experiência em que pese as reflexões variadas em torno do assunto. Após a Segunda Guerra Mundial, veio a destruição de uma série de sobrenomes, como diz Viktor Frankl, e uma série de alterações que a sociedade começou a viver, graças à necessidade
daquelas famílias, principalmente na Europa, que foram dizimadas pela Segunda Guerra, ter necessidade de sobreviver, os seus homens que foram para a guerra, os pais que teriam sido assassinados, e impulsionar mais tarde as mulheres para ingressar no mercado de trabalho, para atuar laboralmente, para até também as suas aspirações, as suas satisfações, quebrar um pouco do paradigma de que a mulher só serve para cuidar do lar e que não deve ter aspirações e não ter também ideais, se ela acalenta isso, de ela ter a satisfação de também se desenvolver internamente, pessoalmente, através de um tipo de labor, de uma atividade que possa lhe dar experiência, que lhe possa lhe dar satisfação, que lhe possa proporcionar plenitude. E veio a alteração da emancipação feminina e a alteração na chamada família nuclear, ou melhor, na família tradicional, que era extensa, porque até então a mulher no lar quase sempre cuidava também da família extensa. Os avós, os pais, os sogros, eram também cuidar, não apenas as crianças, eram também responsabilidade da mulher. Mais tarde, portanto, com essa alteração, a sociedade também sofreu impacto. E surgiram as instituições, seja as instituições para crianças, as creches em tempo integral, e do outro lado, as instituições para abrigar os idosos, que a mulher agora fora de casa não podia dar conta dos idosos que necessitavam de cuidados específicos e que às vezes ela não tinha condição e, com todos os defeitos, algumas instituições podiam oferecer melhor até atendimento do que a mulher na época podia oferecer, graças à sua jornada estafante de trabalho. Veio mais tarde, década de 60, a princípio 70, o movimento contra a cultura, todo o paradigma que envolveu esse início da segunda metade do século XX, quando, com o movimento contra a cultura, pós-guerra mundial e pós-guerra do Vietnã, quando jovens americanos e europeus começaram a questionar a mentalidade de ir para a guerra, a mentalidade daquelas belicosidades contínuas, e surgiu a mentalidade da música, aliás, algumas muito belas e ricas, a produção do rock and roll na década de 60 e 70, e os protestos sociais que surgiram então, que teve, inclusive, alguns ídolos e filósofos como Herbert Marcuse e outros, que proclamavam abandonar a guerra e fazer amor, beijar a flor, como foi mais tarde o slogan do hippieísmo, o movimento hippie. Essa mentalidade que foi apregoada serviu de base que, aliás, Herbert Marcuse teria bebido de Platão, que eu costumava dizer, para parar as guerras e estados entre Esparta e Atenas e fazer o amor. Platão dizia no sentido filosófico fazer amor, porque o amor não é uma coisa que se faz, que se fabrica. Mas essa mentalidade na década de 60 adotou esse slogan para fazer o amor, e para fazer o amor e libertar-se das algemas e das instituições opressoras e dos tabus, era necessário romper com os tabus castradores do passado. E um dos temas prediletos dessa mentalidade, 60 e 70, década de 60 e 70, foi a família, que foi considerada uma instituição ultrapassada. Uma instituição vencida. Casamento e família, porque casamento é a base, genericamente falando, da instituição familiar, a união conjugal de dois seres, ainda que hoje a gente tenha modelos de família que é de produção independente, a mulher que decide, através de tratamentos, gerar um filho, que também é uma experiência respeitável, vivenciar a experiência da maternidade, etc. Mas com exceção disso, qualquer outro modelo de família tem na relação conjugal a base de uma instituição, ou seja, a união de dois seres para a formação da família. Essa contracultura estabeleceu com seus grandes ídolos que era necessário quebrar, porque isso era coisa de cultura religiosa, de castração, era coisa da civilização que tentava nos amarrar e que a nossa essência é livre. A liberdade, aliás, que era utilizada de maneira muito deformada. Como se a gente fosse livre, adotando um comportamento de rebeldia e de protesto. Mas essa era a ideia. Chico Xavier mais tarde diria, o amor sempre foi livre. Mas é necessário usá-lo com responsabilidade. Do contrário, o indivíduo fica preso sob as suas consequências e as suas paixões. Que isso não é liberdade. Mas o movimento pregava a ideia da mentalidade do amor livre, do fazer o amor, que era, na verdade, a vivência da sexualidade desenfreada, desordenada, já que até então a mentalidade religiosa vigorava de tal forma, estabelecendo, como disse Freud, muitos tabus e proibições em torno dos desejos humanos, da sexualidade humana, e toda aquela moral que foi reprimida, agora irrompeu com um protesto e com o discurso de que teremos que derrubar tudo isso.
ética, moral e, sobretudo, casamento e família são instituições ultrapassadas. Ainda hoje, embora não estamos ainda vigorando naquela época, já superamos, e aquela geração não conseguiu aguentar 3 décadas, porque a década de 80 já foi o retorno da frustração de toda aquela mentalidade. A família não se acabou, a família não foi destruída, e por mais divórcio que exista, e o número de divórcios aumenta, em função de também uma evolução legal, ainda assim as pessoas têm uma necessidade de se acasalar, e as estatísticas mostram que buscam se envolver estruturando uma relação conjugal que é base de uma instituição familiar. A verdade é que não conseguiu suportar uma geração, aquela década de 60 e 70, e que, de alguma forma, deu uma ideia de que a família... E hoje a gente ainda respira um pouco disso, algumas pessoas, às vezes alguns bolsões de cultura, tentam colocar a família como algo negativo, como algo que, de alguma forma, também gera desagregação e gera sofrimento, em face dos modelos disfuncionais, das experiências disfuncionais de família, mas com uma solução que não soluciona, que é destruir a família e criar, como dizia o slogan da época, uma sociedade alternativa. Aliás, música de um certo poeta popular brasileiro. Uma sociedade alternativa, uma sociedade tribal, primitiva, uma sociedade típica do movimento hippie, como aconteceu aqui, inclusive, na Bahia, em Arembepe, onde ídolos do rock and roll, da Tropicália, da música popular brasileira, se reuniram para tentar uma experiência hippie, que aliás não deu certo, que inclusive com Bob Dylan aqui e outras figuras especiais. A verdade é que não conseguia se sobreviver isso, romper com a família, porque a família é castradora, os laços familiares, as figuras parentais perturbadoras, aliás, muito bem examinadas pela psicanálise. A psicologia, no entanto, tem um vasto acervo e repertório sobre a família. Tem uma vasta literatura sobre a família, desde os aspectos sofridos da experiência familiar, até aqueles que estruturam o ego, como diz a psicanálise, estrutura a identidade do sujeito. A psicologia social, baseando-se na sociologia de Spencer, de Durkheim e dos grandes teóricos da sociologia, apregou a ideia de que a família é a célula máter da sociedade, aliás, tese que advoga a sociologia, tese herdada pela sociologia, para dizer que se é a célula máter da sociedade, a família é o núcleo onde há as primeiras experiências de socialização e uma espécie de ensino de hábito, de linguagem, de articulação, de relações que começa na experiência familiar, especialmente em relação aos filhos. A família é aquela experiência inicial de socialização com a qual o indivíduo vai aprender e vai levar esse repertório para o mundo, esse acervo para o mundo, através daqueles inputs, daqueles valores e crenças que ele foi adquirindo e ele foi internalizando na experiência básica inicial familiar. As teorias da psicologia social falam sobre essa dialética, essa interação que formam o sujeito, o indivíduo, e dão uma certa sensação de identidade a ele. Essa identidade que ele constrói é o conjunto, é a coletânea de conteúdos que ele foi internalizando nessa experiência familiar inicial, nesse núcleo inicial. Ou, como diz outras teorias, o desenvolvimento do ego. O ego, nas teorias psicológicas, é aquele conjunto de elementos que formam o meu eu social, com o qual eu sou conhecido no mundo, com o qual eu tenho uma identidade, com o qual a pessoa olha para mim e diz, ele, fulano, que é isso, que é aquilo outro, que são os adjetivos e características que demarcam a minha identidade para fora, para o exterior, com a qual eu sou conhecido. E esse ego é formado, segundo a psicologia acadêmica, é formado pelo conjunto de valores que o sujeito vai internalizando ao longo da sua formação familiar, especialmente na primeira e na segunda infância. Para utilizar de uma metáfora, a família é uma mini-república, onde há relações horizontais e relações verticais, onde o sujeito aprende a lidar com seus pares e lidar com as figuras de autoridade. Da mesma forma que na sociedade extensa, ele vai ter relações com figuras de autoridade, o poder, a lei, as instâncias de poder, e também com seus pares, os cidadãos, que simbolizam na família através dos irmãos, ou através de uma família extensa, primos, parentes e assim por diante. Essas relações, portanto, marcam o ensaio do indivíduo socialmente falando para viver na sociedade, na futura família. Mas a família também demarca uma coisa muito preciosa para a psicologia, que é o início da repressão dos instintos para pensar sobre os instintos. Eu vou falar um pouco disso.
é o seguinte. Segundo as teorias psicológicas materialistas e acadêmicas, que têm uma certa razão, o homem primitivo foi, ao longo do processo de civilizatório e antropológico, ele foi se desenvolvendo na sociedade, chegou um momento que ele era mais impulso do que razão, era mais instinto do que raciocínio e sentimento, chegou um momento que ele reprimiu, ele teve vontade de fazer alguma coisa, ele teve vontade de ter um impulso, ele pensou, porque ele era mais de fazer as coisas sem pensar, mas a razão, ao longo dos séculos se desenvolvendo, chegou um momento que ele teve um impulso de fazer algo e reprimiu. Seja por uma proibição social, seja por uma ameaça, se eu fizer isso vai ter uma ameaça, seja porque, de alguma forma, ele raciocinou que aquilo não era mais adequado. No momento que ele reprime, surge um conceito famoso hoje chamado de alteridade. Alteridade é eu saber qual é o meu espaço e qual é o espaço do outro. A noção de alteridade parece, segundo os teóricos, ter surgido a partir da repressão dos impulsos. No momento que eu reprimo os impulsos, eu passo a ter uma noção do meu espaço simbólico e do espaço do outro. Eu passo a ter uma noção de onde eu vou e o outro. Porque na noção do instinto primitivo, eu sou tão egocentrista que eu acho que o mundo é uma extensão de mim mesmo. E o mundo está ali para me servir. E eu sou impulsivo com as coisas ao meu redor. Quando eu passo a reprimir os meus impulsos, os meus instintos, eu passo a refletir sobre eles. Ou seja, em vez de eu agir de maneira sem pensar, quando eu passo a refrear o impulso que eu tenho vontade, eu passo a pensar sobre ele. Surge o conceito, antropologicamente falando, de vida interior, de reflexão interior. Eu passo a pensar sobre os meus impulsos. Eu passo a refletir sobre os meus desejos. Antropologicamente falando, foi isso. Mas por que isso é importante para a análise da família? Porque o bebê, a criança recém-nascida, parece fazer uma espécie de reprodução da evolução antropológica. O bebê, inicialmente recém-nascido, é mais instinto do que razão. Chora para sinalizar as suas necessidades fisiológicas básicas. Ele acha, ao sair da mãe, que a mãe é um pedaço dele. E que o universo também é um pedaço dele, que está ali para atendê-lo. É uma espécie de reprodução em miniatura da evolução antropológica. Aliás, se a gente vê o desenvolvimento do feto na barriga da mulher, a gente vai ver que reproduz, inclusive, réptil, formas aquáticas, que vão, como simbolizasse nos 9 meses de gestação, simbolizasse miniaturidadamente, minimalisticamente, liliputianamente falando, reproduzisse ali de maneira sintética, de maneira sucinta, a evolução das formas mais primitivas, até o homem. Até o hominal. E aí o bebê nasce, ele é mais instinto do que razão. Ele tem uma certa sensação oceânica, como disse Freud. Porque quando ele estava no útero materno, ele tinha uma sensação oceânica ali no líquido amniótico. Ao nascer, ele ainda tem uma sensação oceânica. Né? Ele tem uma sensação de que as coisas são extensões dele mesmo. Né? Daí, essa ideia de que a mãe está sempre para atendê-lo. Né? E aí, ao longo dos tempos, ele percebe que a mãe sai da sua visão, ele chora, e demora um pouquinho, a mãe volta. Ele passa a perceber que a mãe não é tanto extensão dele mesmo, que existe uma vontade própria autônoma, para além. Começa a haver uma ruptura entre o eu e o outro. Começa a surgir o conceito de alteridade. E através, mais tarde, da socialização, eu sei que é um conceito complexo, mas através da socialização, saindo desse sentimento oceânico, percebendo que há uma frustração, ele chora e não necessariamente é atendido de maneira imediata, demora um pouco, mas daqui a pouco a mãe que desaparece e volta. Da mesma forma, mais tarde, numa infância mais avançada, uma infância mais desenvolvida, ele tem impulsos, mas não pode, seja pela lei, seja pelas regras familiares, seja pela educação, pelos limites, e ele passa a refletir sobre os seus impulsos. Então, o bebê reproduz um pouco essa experiência, e a família é importante para introduzir aquele ser nesses códigos de valores que ele agora começa a se apropriar e começa a recolher através da cultura, através dos valores que ele começa a internalizar para desenvolver recursos ainda mais prevalecentes. Estamos ainda na área da psicologia, já que eu tenho uma visão psicológica da família. Estamos ainda na área do terreno apenas comportamental, acadêmico. A psicanálise vai dizer mais. Vai dizer que todos nós internalizamos, mesmo que não queiramos, de maneira inconsciente, referências inconscientes da família. Referências de comportamento.
Como dizia Maria Montessori, a criança tem uma mente absorvente. Ela assimila o repertório que é feito, muito mais daquilo que é falado. Porque a fala também é um fazer, a fala também é um comportamento. Mas ela muitas vezes assimila e internaliza como esponja muito mais os hábitos mecânicos, os hábitos operacionais do que apenas um discurso verbal. E lentamente vai formando uma espécie de repertório. Essa referência fica inconsciente. Referência, por exemplo, que a psicanálise chama é referência de pai e mãe, que não é necessariamente a figura do pai biológico e da mãe, pode ser outras figuras, mas que são funções maternas e paternas que estão no inconsciente do sujeito e que ele mais tarde vai levar para a vida adulta, vai transmitir para a vida adulta. Então, a gente vê, por exemplo, um filho que teve uma mãe controladora, uma mãe que não deixava nem o filho respirar. Não respire que eu respiro por você. Uma mãe que fazia tudo pelo filho, que antecipava tudo. Que às vezes até movida por boas intenções, não vamos aqui condenar, movida por um desejo legítimo de ajudar, etc. Mas às vezes o nosso amor precisa ser educado para se tornar um amor mais elevado, mais aprimorado ainda. E esse amor, que é uma ternura excessiva, e que é apenas uma das facetas do amor, às vezes impede a autonomia do sujeito. E se é uma mãe muito controladora, muito dominadora, mais tarde, se o filho é masculino, ele vai mais tarde se desenvolver, e nas relações amorosas com outras mulheres, ele não sabe se posicionar. Porque se é uma mulher muito flexível, muito democrática, que prima pelo diálogo, ele não sabe muito bem se posicionar. E se é uma mulher muito controladora, é a mãe dele de volta. E ele reproduz isso. Todos nós reproduzimos. Todos nós reproduzimos, mesmo que inconscientemente. Há um filme, inclusive, belíssimo, um filme antigo de Hollywood, com algumas figuras famosas de Hollywood. Eu não me lembro agora os nomes, Michelle Pfeiffer, Bruce Willis, essas figuras que fazem uma espécie de um drama conjugal, né? E aí tem um momento que o casal está na cama, os dois discutindo, e aí ele fala uma coisa que é a fala do pai dele, aí o pai dele aparece e deita na cama. Aí ela fala outra coisa que é uma fala da mãe dela. E a mãe dela deita na cama. Aí começa a conversar, cada um faz uma fala. Aí vem avô, avó, primo, tio. Daqui a pouco a cama está toda habitada. Essa cena é uma cena emblemática do filme. Está toda habitada. Ou seja, o casal nunca está sozinho. E eu não estou falando de espírito desencarnado, não. Estou falando desses padrões geracionais, familiares, esses padrões que não influenciam. Eu, quando fui morar em apartamento próprio, em minha casa, com a esposa, eu comecei a decorar com ela. Eu me peguei decorando da mesma forma que minha mãe decora a casa. Modelo inconsciente. A mesma forma de decorar. Veja como o inconsciente nos trai. Então, nós temos isso. E nós temos essa resistência que às vezes vai formar alguns padrões. Por exemplo, jovens hoje que são resistentes. Eu tenho visto isso, inclusive, na minha atividade profissional de atendimento. Jovens, por exemplo, resistentes ao casamento. Figuras que estão entrando na vida adulta, jovem, e que têm uma certa resistência em se entregar ao relacionamento conjugal. Quando a gente vai examinar, claro que há exceções, mas genericamente falando, a gente vai examinar, a gente vê, por exemplo, aquela jovem mulher que tem uma certa resistência de se entregar, por exemplo, ao relacionamento afetivo, porque tem um modelo de família, uma história de um casal, dos seus pais, por exemplo, onde viu a mãe sofrendo muito no casamento. E ela, se identificando com a mãe, assimilou, internalizou os sofrimentos maternos e ficou numa certa resistência com a figura do masculina. Porque se entregar é sinônimo de ser traída, de ser machucada, de ser ofendida, de ser abandonada. Então, esse modelo gera esses conflitos nas relações mais tarde amorosas, afetivas, que o indivíduo leva. Ou então, o filho, eu tenho visto isso também, o homem que vê, por exemplo, uma relação conturbada entre pai e mãe, que vê, por exemplo, o pai sendo manipulado pela mãe, sendo enganado pela mãe. Mais tarde, ao chegar na vida adulta, é aquele homem que tem aquele ciúme patológico, que não confia em mulher nenhuma, que é todo desconfiado, que vive obcecado, botando o WhatsApp dela na web, no computador, para ver o que ela está conversando, botando o localizador no celular, fazendo essas loucuras que só Jesus na causa para curar uma doença psiquiátrica dessa. Porque o tempo todo ele tem motivos para desconfiar e para dizer, não, tem alguma coisa errada, ela está me traindo, ela está me enganando, ela não é confiável. É um modelo parental que ele viveu e que ele assimilou, mesmo que ele não se dê conta, inconscientemente. Nós temos sempre essas referências. Ainda que a gente caminhe para outro polo, a gente caminha para o outro polo e vai buscar afetos diferentes baseado nessa experiência, que pode ser traumática ou pode ser positiva.
mas sempre temos essas referências. Então, nós temos isso. Se nós examinarmos as personalidades psicopatas, aquelas que geraram horror na humanidade, que fomentaram o genocídio, que produziram em profusão a destruição de vidas em massas, veremos quase sempre, se não sempre, uma criança que teve uma família desorganizada, uma criança maltratada, uma criança abusada, uma criança explorada, violentada nos seus sentimentos. Se a gente examinar, por exemplo, a vida de Stalin, veremos um menino que teve uma vida familiar conturbada. O pai batia na mãe, alcoólatra, conflitos, ele era espancado pela figura paterna. Se a gente for olhar a vida de Hitler, de Mussolini, de Hirohito e de outros que fomentaram o horror e a guerra, veremos quase sempre conflitos sérios familiares. E esse ódio dessas figuras, eles devolveram para a sociedade que eles detestaram. Transferiram o ódio dessas figuras parentais para o coletivo, na destruição em massa, que era uma forma de brigar com a figura do pai, da mãe, ou da função materna, paterna e inconsciente, que eles carregavam dentro deles mesmos. Então, é natural pensar que esses modelos familiares nos interferem, nos influenciam, como diz a psicologia, a psicanálise. E Jung chega a dizer que é tudo aquilo que nós negamos em termos de conflito familiar, que fica no inconsciente, que ele chamava de sombra, a sombra, que é o inconsciente individual, acaba aparecendo na nossa vida e às vezes nós projetamos em nosso destino se concretizando. Tudo aquilo que a gente nega aparece mais tarde em nosso destino, em nossa vida. É aquele exemplo, vou dar um exemplo básico, é aquele modelo da menina que viu o pai alcoólatra a vida inteira, que rejeitava, negava, brigou, ficou de mal, magoado, não falou mais com a figura paterna e aí se casa com um alcoólatra. Repete, portanto, o padrão. Aquilo que eu nego aparece em minha vida, em meu destino. A doutrina espírita, no entanto, vem além e vem enriquecer e iluminar aquilo que a ciência psicológica ignora. A ciência psicológica dá uma rica contribuição ao pensamento e à compreensão da família, mas tem limitações. A doutrina espírita vem além, através da visão espiritual, a visão imortalista, porque vem nos dizer que se nós somos espíritos imortais, a família não é apenas um conglomerado social que se ajusta aleatoriamente através de um acaso da natureza que fez o espermatozoide fecundar um óvulo e a árvore genética a partir daí se formar. Mas a família é o resultado de uma programação espiritual. Aquele grupo não é apenas um grupo biológico cujo laço se formou na experiência material, mas é um grupo de espíritos que tem necessidade de conviver juntos. Por isso nós não temos a família que merecemos, porque se merecesse, merecia algo pior. Nós temos a família de que necessitamos para evoluir. A família de que carecemos, que precisamos para lapidar, para aprender. Por isso que na experiência familiar é uma espécie de termômetro, né? Eu estou no centro, eu estou ajudando, eu estou aqui fazendo bem, tendo paciência. Aí em casa, eu não consigo entender porque o povo lá de casa me tira a paciência. Na verdade, ele não tirou, apenas mostrou o nível que você está. Apenas tirou a venda. Você achava que você estava num nível, você está em outro. Os familiares muitas vezes são termômetros para ver como a gente está funcionando. Porque eles nos colocam onde a gente está. A gente se achava muito assim santificado, aí a gente perde a paciência. Não é que perdeu a paciência. É porque eles conseguiram nos ajudar a nos mostrar aonde a gente está. Porque a gente achava que a gente estava mais. Nem sempre. Então a família nos ajuda a gente perceber onde a gente está ainda. Por conta de convivência, porque convivência é um desafio. É um desafio para todo espírito. Allan Kardec, na Lei de Sociedade, terceira parte do Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos, no item 775, que aconteceria à sociedade caso houvesse o relaxamento dos laços familiares. E os espíritos responderam: uma recrudescência ao egoísmo. Uma recrudescência ao egoísmo. O relaxamento dos laços familiares faz a gente reforçar, potencializar o nosso egoísmo. Antes disso, na lei de reprodução, porque tanto a lei de reprodução quanto a lei de sociedade tocam no tema família, né? Tanto a reprodução tem a ver com família, quanto sociedade. Portanto, são duas leis aí. As leis dos laços afetivos, a lei do laços afetivo, dos laços sociais, e a lei da reprodução biológica, ou seja, da união material.
da fecundação, da união carnal. No item 695, Allan Kardec perguntou que aconteceria, aliás, no item 695 antes, o A, ele vai dizer, que pensar da união de dois seres, interessante, dois seres, né? A união de dois seres para a formação da família. E os espíritos respondem, é um progresso na marcha da humanidade, ou seja, indicando a monogamia como passo avançado. E aí Kardec pergunta, que efeito teria se por acaso abolíssemos o casamento, isto é, a união permanente entre dois seres? E os espíritos responderam, voltaríamos à vida dos animais, às relações sexuais fortuitas, essa tendência, herança primitiva que todos nós guardamos de séculos anteriores quando passamos pela poligamia. Por isso que de vez em quando surgem umas coisas assim diferentes, né? A coisa do poliamor, que agora está na moda. Outro dia eu vi um caso, poliamor, um vínculo de 4 pessoas. Era uma união de 4 pessoas. Se entrasse uma quinta, aí era traição. Então, são ajustamentos, que são heranças primitivas, nenhuma crítica minha, apenas uma análise, são heranças primitivas nossas que a gente traz. Contei aqui outro dia um caso que é muito engraçado, mas é verdade. Um rapaz que era casado, aí começou a se envolver com outra pessoa fora de casa, aí a mulher descobriu, ficou chateada, botou ele para fora, ele foi viver com a número 2, mas aí a outra, sentindo falta da esposa, ele voltava de vez em quando, ele se encontrava e começou a se relacionar com a número 1, aí ficou nisso para lá e para cá, e aí convenceu as duas para os 3 morarem juntos, a outra foi para casa, ficaram os 3 morando juntos, numa união de poliamor. Só que o que ele não imaginava é que a esposa e a outra se uniram, se apaixonaram e botaram ele para fora de casa. Então, eu senti assim uma risada de satisfação, né, de vingança feminina. Então, nós temos isso. Nós temos essa variação, essa coisa, que são heranças primitivas que ainda todos nós guardamos isso, nenhuma crítica. Todos nós ainda herdamos isso. Temos predominantemente isso ainda. Os resquícios da época da poligamia, dos estados primitivos, da vida dos animais, das relações sexuais fortuitas, onde há mais um impulso instintivo, sensorial, do que o sentimento. Porque o sentimento vai se consolidando na convivência. Quando se ama, vai se aumentando o sentimento na convivência. Quando não é amor, vai se perdendo o interesse à medida que o desejo, que é algo mais biológico e mais químico, neuronial, vai diminuindo com o tempo. É natural. É a descarga de adrenalina, é o cortisol, são as dopaminas, os neurohormônios cerebrais. Então, tudo isso fazem parte, mas são aspectos. Allan Kardec vai dizer que na união conjugal há 2 leis. Uma lei material, que é divina também, que as leis materiais também são divinas, e uma lei moral. A lei material, a união dos sexos. E a lei moral, o sentimento de amor. Quando há união dos sexos e afeto, existe ali, do ponto de vista espiritual, um casamento. Agora, diz Allan Kardec, o que é cultural é a organização humana. Se é casamento religioso só, se é casamento social só, judicial, se é os 2, se tem aliança, se não tem aliança, se é de papel passado, se é no cartório, se não é. Aí são os consensos, são os acordos, não que são desnecessários, às vezes ajudam a nos organizar, mas do ponto de vista espiritual, o que caracteriza uma responsabilidade espiritual para uma união é a união dos sexos e sentimento de afeto. União permanente do sexo e afeto, ou seja, sentimento de amor. O resto é a gente se definir aqui, que é importante a definição, não é que a gente deva desconsiderar. Porque o que eu vejo em relações conjugais, no caso aí da minha experiência na atividade profissional, é, por exemplo, casais que estão há 20 anos e quando você pergunta, o que é que vocês são? Não, a gente está ficando. Aí o outro, não, a gente está casado. Então, quer dizer, a ideia de um ritual de passagem ou de uma formalização de união é deixar claro o que é que a gente é para nós dois e assumir publicamente. É isso. Pouco importa se é declaração de união estável dentro da gaveta que guarda o papel ou se é diante do juiz. Isso daí é o acordo do casal, cada um faz como quer, como acha que se identifica melhor, se é o casamento na igreja, se não é na igreja. Aí são a experiência social de identificação. Mas o que é importante é deixar claro para não haver mais tarde dilaceração de sentimentos. Eu achava que era uma coisa e o outro achava que era outra. E aí surge quase sempre uma lesão na alma, um afeto ferido. E nós somos responsáveis por aquilo que a gente deixa nas marcas emocionais do outro.
Então, a família tem isso. Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, vai dizer que a família, olha como ele vai definir a família. A família é o centro essencial dos nossos reflexos. Centro essencial dos nossos reflexos. Significa dizer que os reflexos psíquicos que você irradia ao longo de algumas encarnações, você olha para a família, soma todo mundo e faz uma média geral, faz uma média aritmética, é você. É só você examinar e você vai ver que o conjunto familiar é o espelho de você mesmo. Porque ali tem muito de você. Porque a família simboliza o seu histórico reencarnatório. 5, 6, 10 séculos, estabelecendo relações, algumas permanentes, de afeto profundo e também de ódio. Aí a divindade reúne tudo isso em algumas pessoas que materializam-se no seio familiar. Por isso, os grandes afetos na família e os grandes conflitos. Os grandes atritos. Porque a família simboliza esse espelho de si mesmo. E por quê? Porque ao longo das épocas você vai fazendo um inimigo aqui. Aí em outro século você faz outro inimigo, magoa. Aí você faz um terceiro inimigo. Aí você faz também um grande amor. Aí a divindade reúne todo mundo, inimigo e amigo, e coloca na família. Pai, mãe, etc. E por quê? Para que a gente possa, através do laço material e biológico, sublimar aquele sentimento. Emmanuel, é uma obra chamada Ideal Espírita, tem uma mensagem chamada Em Casa, que ele vai dizer para o Chico Xavier: a esposa que eu abandonei no altar da igreja, e ela morreu de angústia, e fui adiante e fiquei com outra, mais tarde eu vou encontrá-la como esposa novamente, ciumenta, desconfiada, problemática, e que vai me exigir minha atenção e meu carinho. O marido que eu abandonei e que bebeu até morrer é esse marido com problema de bebida hoje, que está do meu lado. O filho ingrato, que não confia em nós, foi aquele mesmo filho que eu abandonei numa casa de misericórdia, que eu deixei na porta da igreja, que eu deixei no lar e abandonei o dever da maternidade. A filha ingrata e perversa, cruel, é aquela mesma que eu desconsiderei ontem e que volta ao seio familiar. E por isso a gente se abraça, a gente se beija, a gente se gosta, a gente comemora o Dia das Mães, Dia dos Pais, etc. Mas às vezes tem algumas dificuldades internas que a gente tem dificuldade até de falar. Dificuldades que a gente não sabe, porque são reflexos do passado. E é bom que a gente não saiba com detalhes, porque senão talvez, na maioria dos casos, prejudicaria a ação atual. A ação atual. A reencarnação faz a gente ficar trocando de papéis, porque isso vai fazer o quê? Vai fortalecer os sentimentos positivos. Se eu reencarno com alguém que eu amo muito, na condição, sei lá, de esposa, e essa pessoa na próxima encarnação vem como filha, mais tarde vem como mãe, e a gente vai trocando de papéis, eu vivencio o sentimento de um amor em vários ângulos, em vários aspectos. Então o amor se amplia, a reencarnação, ao invés de perder os laços familiares, diz Allan Kardec, fortalece. Porque aquele sentimento de amor não fica apenas de um papel único, porque o papel marido e mulher é um papel, onde o sentimento de amor se expressa de uma forma, que é diferente do papel de pai e filha, ou de mãe e filho. Quando a mãe diz para o filho, eu te amo, não é a mesma coisa do casal que está entrando no motel dizendo eu te amo. É a mesma frase, eu te amo, mas se expressa de maneira diferente. Então, a gente vivencia diferentes aspectos do mesmo sentimento, e esse sentimento tende a aumentar. Como dizia Chico Xavier, a gente contrai dívida no atacado e vai pagando as prestações. Porque a gente mata alguém no atacado, aí recebe esse alguém como filho. Aí vai pagando as prestações, educando, conduzindo, direcionando, convivendo com ele. Quando nós dois desencarnarmos, mãe e filha, pai e filho, mesmo que a gente lembre da outra reencarnação onde um matou o outro, a mais recente a gente foi pai e filho. Olha que sacada da providência divina. A mais recente, a mais próxima, a gente teve um vínculo forte, afetivo, familiar. Então aquilo se supera. A família é um desafio de convivência. E convivência é uma das coisas mais difíceis que o espírito encarnado vivencia. Porque conviver, como eu costumo dizer, é ser incomodado. Eu não estou dizendo das grandes agressões, não. Já falei isso aqui várias vezes. Você está em casa querendo desligar a luz e ficar quieto. Aí alguém chega e liga a luz. Você quer desligar a televisão, alguém chega e liga. Você quer ouvir um som, o outro quer ouvir a TV. Quer dizer, convivência
é viver esses atritos da diferença. É conseguir articular a diferença. Por isso que um amigo meu disse, família, Flávio, é você contratar um personal trainer espiritual. É pilates, todo dia. Fisioterapia espiritual. Que você vai ali. Porque, aqui pra nós, a gente gosta do amor romântico. Mas amor verdadeiro, esse amor que se tolera. Esse amor que vai crescendo e vai amadurecendo na convivência, nos atritos. É fácil a gente acreditar num amor assim, de O Vento Levou, Scarlett O'Hara com cabelo assim. Mas isso é bonito. Mas amor mesmo, dói. Amor mesmo, é difícil. Amor gera esforço. Por quê? Uma recrudescência do egoísmo, relaxamento dos laços familiares. Porque a família nos convida a ir quebrando o nosso egoísmo. É o treinamento de quebrar o nosso egoísmo. O amor que suporta. A tolerância que suporta. Por quê? Porque antes era eu. Tudo era meu. Agora é nós. Como diz um amigo meu que essa coisa. Olha, o dia mais feliz da minha vida foi antes do meu casamento. Eu disse, por quê, rapaz? Você é casado há tanto... Não. Quando eu me casei, que eu cheguei em casa e eu via que eu não podia entrar pelos dois lados da cama, que agora um lado era dela e um lado era meu, eu já comecei a entrar em conflito. Porque antes era minha cama, eu entrava de qualquer dos dois lados. Agora eu fico no direito, ela fica na esquerda, e aí a gente tem que negociar até quem fica com o controle remoto da televisão. Parece besta, bobo, mas tem muita gente que briga por causa disso. Por detalhes do dia a dia. Porque na convivência, a lupa da intolerância vai aumentando. No dia a dia, assim, que a gente conta uma vez por semana, a gente acha tão engraçadinho. Mas no dia a dia tem coisas que vão nos incomodando e a lupa da intolerância vai, daqui a pouco a gente não aguenta nem o tom de voz do outro. Por isso a gente tem que se renovar o tempo todo. Se oxigenar o tempo todo. Né? Porque antes era eu, é meu quarto, nós. Outro amigo meu disse, olha, eu casei, era meu quarto, minhas coisas. Aí, ela veio morar, 50% do guarda-roupa dela, 50% meu. 2 anos de casamento, 75% do casamento do guarda-roupa dela, 25% meu. 3 anos de casamento, era 10% meu, 90% do guarda-roupa era dela. 5 anos de casamento, o meu guarda-roupa ficava atrás da porta do banheiro, com as roupas empenduradas. Então, quer dizer, é o treinamento de superar o egoísmo, né? Porque as mulheres não têm, assim, muitas roupas, não, então... Mas isso é o convite para o amadurecimento do espírito. Emmanuel chega a dizer que na fase do namoro existe uma doce hipnose. Ele diz isso em Vida e Sexo. Uma doce hipnose. Sabe o que é a doce hipnose? Às vezes é a influência espiritual dos espíritos que compõem a psicosfera do casal. A atmosfera do casal. Que induz aquele apaixonamento. Aquele apaixonamento. Para quê? Para o consórcio e para que eles possam reencarnar. Às vezes até surge uma gravidez antecipada por causa disso, por conta da indução espiritual, porque nem todo espírito que está na atmosfera do casal é um espírito evoluído, eles querem reencarnar de qualquer jeito. E às vezes, diz Emmanuel, é isso que faz com que a febre do apaixonamento, e às vezes a libido, o sexo que vem à tona, às vezes é aqueles espíritos que serão os futuros filhos, que reencarnam, que envolve o casal de apaixonamento. Então é aquela coisa que estão apaixonadíssimos. Aí a mulher engravida, se o espírito que ela engravidou, é alguém apaixonado pelo pai, ela de barrigão, vai ver o pai jogar futebol, corre atrás do pai, do marido o tempo todo, etc. Só que, não é que ela não era apaixonada pelo marido, era, mas assim, tinha um combustível a mais, né? Tinha um incentivo, uma injeção de ânimo a mais, que era o espírito que estava ali, né? Aí o espírito reencarna, aí assim 50% diminui, aí o homem começa a reclamar. Você me acompanhava, agora não vai mais para lugar nenhum comigo, cadê você? Não gosta mais de mim? Não é, porque aquele que gostava já está encarnado. E que ajudava ela a gostar mais ainda. Né? Quando é antipático, no entanto, é o reverso, né? Não consegue nem ver, não quer nem ver a cara dele, tem que dormir em quarto separado. E se a mulher tem consciência espírita, vai pegar a mão do marido, colocar na barriga, vai começar a doutrinar o espírito ali, né? Porque isso tudo faz parte dessa experiência. Daí Emmanuel vai dizer que a hereditariedade psicológica, a chamada hereditariedade psicológica que surge às vezes nas teorias psicológicas, que não há uma hereditariedade psicológica a rigor da palavra, né? A gente não herda temperamento e personalidade, né? Mas a chamada hereditariedade psicológica, ou seja, a semelhança de tal pai, tal filho, etc., é porque eram espíritos afins que já viviam a atmosfera do casal. A psicosfera do casal, e que vem à tona, que mais tarde se reencarnam, formando essa atmosfera.
e essa psicosfera conjugal, razão pela qual a família é um desafio para todos nós. E que surgem situações que às vezes a separação, diz a doutrina espírita, é uma medida humana para separar aquilo que emocionalmente já se encontra separado. O espiritismo não é contra o divórcio. No entanto, é a favor da união. O espiritismo é a favor da união. Vale a pena a gente tentar, insistir, não se separar de maneira precipitada por qualquer probleminha, por qualquer coisa imatura, porque hoje qualquer coisa a gente já está separando. Mas necessário também perceber que às vezes, diz Emmanuel, a separação é um mal menor para não acontecer um mal maior. E surge a semelhança de uma amputação. A pessoa tem uma infecção, para a infecção não se prolongar, para não tomar o corpo todo e não matar o indivíduo, amputa o braço. Diz Emmanuel, é uma espécie de amputação para não acontecer uma coisa pior. Uma situação mais drástica, quando há, por exemplo, violência, quando há, por exemplo, agressividade, quando o casal já não se respeita, quando há uma iminência de homicídio ou de suicídio, melhor é antecipar ou proletar, se há necessidade daquela convivência continuar, futuramente aquela convivência, se houver necessidade espiritual de voltar, do que continuar a situação e acontecer uma coisa mais trágica, uma coisa mais dramática. Mas a família tem muitas situações. Já caminhando para a conclusão do nosso comentário, da nossa exposição, eu nunca me esqueci, e já contei aqui, de um caso que Divaldo contou na Mansão do Caminho, que ele atendeu uma mãe daqui de Salvador, de um bairro nobre, com uma condição financeira abastada. A mãe chegava horrorizada e dilacerada, porque estava em separação, e o pai da sua filha estava pedindo ao juiz a guarda, a justiça a guarda da filha, porque ela tentou matar a filha. Ela viu a menina crescendo e ela começou a se sentir enciumada do pai. E a menina parecia também mexer com o pai, de tal forma que ela ficava um tanto assim excluída daquela relação. Era uma situação dantesca. E o pai era muito carinhoso com a menina, não havia incesto, não havia relação incestuosa, mas havia ali um complexo de Édipo, né, como diz a psicanálise. E a menina tinha um vínculo de tal forma que ela foi ficando enciumada. E um dia, dando banho na menina, ela, nutrindo aquele ódio, veja o conflito da outra encarnação. A menina de costas para ela enxaguando o cabelo da menina, passando shampoo, etc. A menina diz, por que você não gosta de mim? E ela diz, não gosto mesmo. E já estava alimentando o ódio, com aquele impacto ela começou a afogar a menina na banheira. E antes da menina perder a consciência, ela teve um choque, se deu conta, voltou, olhou. E a menina, quando começou a falar, disse, quando meu pai chegar, meu pai vai saber, 5 anos de idade, que você queria me matar. Correu para os braços do pai e contou. E o pai estava ali conseguindo a guarda na justiça. E ela disse, eu não sei o que fazer, porque aqui conversando com o senhor, Divaldo, eu amo minha filha, mas perto dela eu a odeio. E Divaldo disse que não sabia o que dizer também. O que é que ia falar numa situação dessa? E aí Bezerra de Menezes apareceu ao lado dele e disse, meu filho, deixa eu lhe falar uma coisa. Não fale para ela, mas deixa eu lhe falar uma coisa. A filha de hoje é a esposa traída de ontem. E a esposa de hoje foi a amante de ontem. A amante voltou como esposa. E a esposa voltou como filha para sublimar esses sentimentos. Diga a ela que converse com a menina enquanto a menina estiver dormindo. Uma técnica até da psicologia. A psicologia diz que é para conversar com o inconsciente. O inconsciente para nós é o espírito. Que o espírito não está totalmente reencarnado e é liberto do corpo, ele vai ouvir, vai imprimir e vai bloquear aquela lembrança. E realmente a história se alongou muito e ela conseguiu mais tarde bloquear a lembrança e quase um drama familiar acontece ali, mas que foi superado. Então nós temos aí conflitos do passado, reminiscências do passado. Quem leu André Luiz em Nosso Lar vai ver. André Luiz, depois de anos na colônia Nosso Lar, 8 anos passando pelo umbral, sendo resgatado, ficando bem em Nosso Lar, conversando com a mãe e pergunta, e aí meu pai? Seu pai ainda está em regiões de sofrimento no além, com as 2 amantes que ele teve na terra. E aí André Luiz ficou, meu Deus, e como é que vai ser isso? E a mãe vai dizer, eu estou esperando, porque está próximo dele ser recuperado, vai ser resgatado com essas 2 moças. E aí, veja a fala de um espírito nobre. E eu, meu filho, eu decidi aqui programar a reencarnação, de reencarnar junto dele, ele vai ser meu marido de novo. Olha que coisa. Ele vai ser meu marido de novo. E a gente vai receber essas 2 meninas como filhas. Meu Deus, que espírito é esse? Que espírito notável. Só que, uma coisa é importante dizer aqui. O problema não vai ser dela, não.
Ela vai ser aquela figura harmonizada que vai harmonizar, inclusive, o seio familiar. O problema é ele. Porque os sentimentos que ele deixou nessas duas mulheres, a perturbação que ele deixou nessas duas moças, que é isso que acontece na vida. A gente perturba alguém, vai adiante, a gente vai encontrar esse alguém assim, para consertar aquilo que a gente deixou nos sentimentos alheios. Essas filhas vão deixar ele careca antes do tempo. Vai perturbá-lo. Imagina esse pai, quando essas meninas entrarem na adolescência, essas duas em cima dele, os conflitos. E quando essas meninas começarem a namorar e casar, aí ele vem para Coabem, tomar passe, fazer tratamento de desobsessão, vai querer ter infarto, não vai aguentar. Por quê? Os conflitos do passado. Emmanuel diz isso, né? Os pais que entregam as filhas, ele diz isso em Vida e Sexo, entregam as filhas como noivas de outros consortes. Muitas vezes estão realizando uma cirurgia psíquica dos antigos casos passionais que agora entregam para outros, sublimando o sentimento agora de afetividade. Não estou dizendo que toda relação parental e filial é amante do passado, não é isso. Cada caso é um caso. Mas estamos dizendo que isso acontece muito. A família, portanto, tem esses desafios. E é por essa razão é necessário trazer Jesus para a nossa família. Trazer o psiquismo espiritual para a nossa família. É evangelização. E evangelização não é sermão religioso. Evangelização é trazer espiritualidade. Concluímos dizendo isso. É necessário trazer espiritualidade para o seio familiar. É necessário que a gente tenha... Por quê? Porque a espiritualidade vai colocar dentro da nossa casa aquilo que qualquer pedagogia acadêmica, universitária, escolar não tem. Que é força moral para enfrentar sofrimentos. Resistência moral para enfrentar dores morais. Para conseguir passar pelos testemunhos e não se suicidar. Para ter enfrentamento diante das adversidades da vida. Nenhuma escola intelectual, universitária, acadêmica do mundo dá força emocional para nossos filhos. Isso é tarefa nossa. Isso é coisa nossa. Isso é resistência nossa. Isso é proposta que a gente deve fazer. É educação dos sentimentos. E o Evangelho, hoje atualizado, graças à doutrina espírita, consegue fornecer isso. Oração em casa. Reunião em família. Leitura edificante. Bem-aventurado, porque eu vejo o pai dizendo, mas eu repito tanto, e ele não... Bem-aventurados os pais que repetem, sem se cansar. Um dia aquilo internaliza. Não pensemos que a educação é uma coisa fácil. É de repetição, de recorrência, de hábito. Bem-aventurados os pais que insistem na proposta de amar. Não é de violentar, impor, mas é de insistir na boa educação, no bom exemplo em casa, na boa evangelização, para que a gente possa iluminar-nos e na autoiluminação iluminar o outro. Mas, sobretudo, pensar que a família é um desafio não para eu iluminar o familiar, mas para eu me iluminar dentro da família. Para eu aproveitar cada experiência, cada situação do dia para crescer junto com a família. Só para concluir, eu sei que passei do tempo, eu tenho um filho de 4 anos. E, embora o nome dele seja em homenagem ao Marte Estevão do Evangelho, eu acho que ele não está nem no Saulo de Tarso ainda. Acho que ele ainda está evoluindo muito para chegar lá, né? E de vez em quando ele tem assim umas 4 anos, não consegue falar ainda totalmente, ainda está concluindo a verbalização, e de vez em quando ele tem umas atitudes assim temperamentais, né? Principalmente quando a gente não entende ele fica irritado, aquela frase da criança que ele fica irritado, né? E um dia, eu não sei onde foi que ele aprendeu isso, eu cheguei em casa e a mãe estava um pouco assim atordoada, porque foi falar com ele e ele deu um tapa na mãe. Deu uma bofetada na mãe. E a mãe estava um tanto atordoada, estava até triste. E aí... Veja como a experiência familiar pode se tornar prazerosa e gostosa. Eu, às vezes, erro muito, não acerto sempre. Mas eu disse assim, eu tinha visto um vídeo de um pastor protestante que viralizou, e disse, eu vou aplicar a mesma técnica desse pastor protestante. Eu fiz uma cara assim de mal, fiz uma presepada, ele veio para cima de mim, eu fiz uma cara teatral, né? E veio para me abraçar. Ele disse, não me abrace não. Eu disse, papai, por quê? Ele disse, eu olhei para ele, e ele sem saber, porque eu estava negando o abraço dele, ele disse, eu estou chateado com você, velho. Ele disse, por quê? Você está batendo na mulher dos outros? Você tem noção do perigo? Você está batendo na mulher dos outros? E que mulher? Sua mãe. Ah, mas é minha mãe. Por isso eu cheguei primeiro, é minha mulher primeiro. Você não tem noção do perigo não, velho? Batendo na mulher dos outros? Desperte, etc. Ele fez aquela cara, entendeu um pouco, não sei se entendeu tudo, fez aquela cara de querer chorar, etc. Aí eu abracei, comecei a conversar que não pode bater em mamãe, etc. Quer dizer, são hábitos, reminiscências, 4 anos, ainda a reminiscência da última encarnação está muito forte, que revela agora na experiência atual. E a gente vai assim,
aos poucos, nem sempre acertando, mas tentando criar criatividade, pedagogias que consigam chegar no coração, porque cada filho é um. Não existe essa coisa de dar a mesma educação, às vezes o erro está isso. Porque se eu der a mesma educação em filhos diferentes, alguma coisa vai sair errado. Se eu for muito rígido para um filho que já é obediente e disciplinado, eu estou errando, estou sendo injusto. E se eu for muito liberal a um filho que precisa de disciplina, eu também estou errando. Para cada caso, um remédio, uma terapia, uma alternativa. Muito obrigado, muita paz.